Pessoal, vamos começar agora a falar sobre o movimento dos corpos rígidos, né? A gente viu por enquanto apenas a estática, vamos começar a ver a dinâmica. O problema mais simples que a gente pode pensar em dinâmica de corpos rígidos é a rotação em torno de um eixo fixo, como aqui eu tenho o exemplo dessa batata, né? Girando em torno de um eixo que eu estou chamando de Z. Este eixo está fixo, tudo bem? Em direção, né? Ele sempre aponta nesta mesma direção. E preso ao objeto, né? Preso à batata aqui, que gira então, olhando aqui, ó, essa vista superior, né? Olhando de cima. Qualquer ponto do objeto, com uma massa m-alfa, vai descrever um círculo ao redor do eixo Z que está aqui saindo do computador, ou saindo do celular. Tudo bem? E o eixo gira com uma frequência angular ômega, que não necessariamente é constante, tá? Ela pode girar mais lentamente, mais rapidamente, pode inverter o sentido de rotação. O que importa é que apenas existe rotação neste sentido, né? Ao redor deste eixo fixo no espaço. E, portanto, as partículas descrevem um círculo. Cada partícula com uma distância z, que eu estou chamando aqui de ρ-alfa. Ρ-alfa é a distância entre a partícula e o eixo. Tá? Aqui fora do corpo, ou no corpo, tanto faz, em algum ponto do espaço, existe uma origem de um sistema inercial. Esse carinha aqui está no sistema S0 inercial, né? E ele vê a partícula m-alfa na posição r-alfa. Mas a distância ao eixo z é ρ-alfa. Tá? Com isso, né, no nosso sistema de coordenadas inercial x, y, z, a posição da partícula r-alfa é o x-alfa na direção y, etc., com y-alfa e z-alfa. Né? Já o ρ-alfa é simplesmente o x-alfa na direção x mais o y-alfa na direção j. Tudo bem? Bom, agora eu quero determinar a velocidade da partícula, vista pelo sujeito no referencial inercial, por isso aqui de baixo. Tá? Eu quero escrever essa velocidade em relação ao que este outro sujeito aqui vê. Este sujeito está lá em cima da batata e vê o movimento de maneira diferente. Né? O movimento que ele vê é o correspondente ao referencial não inercial. Em particular, nesse caso de rotação, esse sujeito aqui não vê a massa m-alfa girar, porque ele gira junto. Então, para este carinha aqui, a partícula m-alfa não tem movimento. Apenas para o cara aqui em S0, que vê o movimento circular. Né? De qualquer maneira, a gente viu na aula sobre rotações, antes de falar de referenciais não inerciais, né, faz um tempinho já, que eu posso escrever a velocidade de uma partícula no referencial inercial, V-alfa ou R-alfa, ponto, né, como a velocidade no referencial não inercial, que nesse caso é zero, como eu disse, né, o carinha lá gira junto com a batata, mais a rotação produto vetorial com a posição em S0. Tudo bem? E esta expressão me dá a velocidade de qualquer objeto no corpo, tá? No corpo rígido. Certo? Esta velocidade aqui é zero porque o corpo é rígido, né? E eu estou me posicionando lá em um referencial que gira junto com o corpo. É o referencial do objeto. Bom, calculando essa velocidade, né? É o ômega vetor r-alfa. O vetor ômega é este daqui, ó. Ele aponta na direção do eixo, né? E gira lá com uma frequência angular ômega. Eu estou usando o versorzinho K na direção do eixo Z. Então aqui é a maneira de calcular o produto vetorial da maneira mais fácil, né? Um determinante dado por isso daqui, né? IJK, o primeiro vetor do produto vetorial ômega, então 0 na direção x, 0 na direção y e ômega na direção z. Depois o vetor posição em S0, que é o x-alfa, y-alfa, z-alfa em cada direção. Fazendo as contas aqui, né, é super fácil porque tem uma linha com dois zeros, né? Sobra para você então uma componente na direção x mais uma componente na direção j e não tem componente na direção z. O que faz sentido, né? Já que qualquer partícula do nosso corpo descreve um círculo que é paralelo ao plano xy. Ou seja, perpendicular à direção z, então não tem velocidade na direção z, certo? Então está aqui a velocidade do objeto, né? Agora eu quero calcular o momento angular, não do objeto, tá? A velocidade da partícula de massa m-alfa, que é parte do objeto. Tudo bem? Essa aqui, v-alfa. Faltou um símbolozinho aqui de vetor.
mas tudo bem. Eu quero calcular agora o momento angular desta partícula, que é o quê? O produto vetorial entre a posição e o momento. Eu vou calcular em relação ao ponto O aqui do sujeitinho que está lá em S0. Em relação a este ponto, a posição da partícula é dada por R-alfa. Ela tem essa velocidade V-alfa, né? E, portanto, o momento é M-alfa, V-alfa. Eu escrevo assim o momento angular. M-alfa, R-alfa, vetor V-alfa. Faço de novo o cálculo usando o determinante, né? M-alfa, aqui que é uma constante, a massa daquela partícula, daquele componente do objeto. As componentes da posição e componentes da velocidade aqui. De novo, o cálculo não é muito difícil porque tem um zero aqui, então alguns termos vão desaparecer, né? E eu descubro fazendo a conta que o momento angular desta partícula tem uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção do eixo de rotação. Tá? E aqui embaixo eu só estou reescrevendo a expressão de cima, multiplicando a massa por todos os termos. Certo? A conclusão que a gente tira disso é que pode existir momento angular em direções que não são a do eixo de rotação. Tudo bem? O eixo de rotação está na direção z, né? Mas o momento angular pode ter componentes em outras direções. A gente vai ver no próximo vídeo quais as condições para que o momento angular só tenha componentes ou só esteja na direção da rotação, né? Ou seja, para que o momento angular esteja na direção da rotação, o que eu quero dizer. A gente vai ver depois. Eu quero calcular agora o momento angular total do objeto, né? Aqui eu calculei para uma partícula M-alfa que compõe o objeto. Eu quero agora calcular para todas as partículas, então eu somo todos os Lzinho alfa aqui de todos os alfas possíveis que compõem o objeto. É simplesmente pegar a última equação que a gente encontrou, essa daqui de baixo, substituir nesta soma, né? E eu vou fazer isso separando em 3 parcelas, uma em cada direção, né? Eu tenho essa parcela aqui na direção x, né? Paralela ao versor y, esta outra na direção y e mais uma aqui na direção z. Tá? E agora eu vou definir 3 outras grandezas para reescrever esta expressão. Esta soma aqui, vezes menos 1, né? Esta parte inteira aqui eu estou chamando de ixy. Esta outra aqui, perdão, não é ixy, ixz, né? Esta parte é ixz. Essa daqui é iyz, tá? E aqui izz. Esses dois primeiros recebem o nome de produtos de inércia. Vocês veem que tem um produto das componentes x com z ou y com z. Por esse motivo elas são chamadas de produtos de inércia. Tá? A última parcela, a izz, ela tem a ver com a direção z, por isso ela tem esse nome, né? E eu estou chamando isso de momento de inércia. Tá? Elas são constantes do objeto. Significa que elas não variam com o tempo. Tá? Nesse caso de rotação em torno de um eixo fixo. Mas elas não dependem apenas do objeto, que eu quero, é bom que fique claro que elas dependem também da origem adotada. Se eu adotar a origem em outro ponto, mais longe ou mais afastado, ou mesmo fora do eixo de rotação, os produtos de inércia e o momento de inércia vão ser números diferentes, tá? A gente vai ver algumas condições em que eles são sempre iguais ou em que eles são zero. Os produtos de inércia, na maior parte dos casos de interesse, são zero, mas nem sempre. Tá? Quando eles são iguais a zero, em algumas situações como essas, objetos que são simétricos em relação ao eixo de rotação. Por exemplo, vamos pegar o caso desse negócio aqui. Tá? Essa, sei lá como chama isso, né? Uma porunga, como dizia minha avó. Mas é um objeto simétrico em relação ao eixo z, né? Tem simetria radial aqui. Se você girar esta curva, você obtém o objeto inteiro. Qual é o produto de inércia ixz ou yz nesse caso? É zero, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Ele é simétrico em relação ao eixo z. Aqui também ele é simétrico em relação ao eixo z. Os produtos de inércia são sempre zero, porque se eu faça um corte aqui, por exemplo, neste objeto, faça um corte em um plano paralelo ao plano xy, né? Ou seja, com z constante, e olha de cima, vai ter uma partícula M-alfa aqui, por exemplo, na posição x-alfa, e vai ter uma partícula
do outro lado, na posição menos x alfa. Né? Então, nessa soma aqui do produto de inércia, vai ter duas partículas que contribuem com termos de sinais opostos e eles acabam se cancelando. A mesma coisa vale na direção y, né? Tem uma partícula acima do eixo x e outra abaixo, com a mesma massa, né? Supondo que o objeto seja simétrico realmente, ou seja, ele seja homogêneo, né? Com densidade uniforme. Portanto, massas de lados opostos dos eixos x e y se cancelam nessas duas somas, acabando fazendo com que os produtos de inércia sejam zero. Tá? Nesses três casos aqui, isso é fácil de enxergar, tem simetria completamente radial em torno do eixo z. Este daqui é mais difícil um pouquinho de perceber que também vai dar zero. Os dois produtos de inércia são zero para este bicho aqui. Por quê? Bom, faça um corte aqui, ó, no plano x, y, no plano z, y, no plano z e y com um x constante. Vai ter uma partícula, né, uma massa m∝ acima do eixo y e outra abaixo. Então, certo? Em qualquer uma das posições do eixo y tem uma partícula em cima, pelo menos uma em cima e uma embaixo, né, que acabam se cancelando. Ou seja, então o produto de inércia IYZ, né, que é o produto dos y com os z's, acaba se cancelando. Se você olhar agora no plano ZX, olhando aqui do lado, né, olhando assim ao longo do eixo Y com Y constante, você vai ver um círculo. E aí, novamente, é tudo simétrico. Certo? Tem um em cima e um embaixo do eixo X, tem uma à direita ou à esquerda do eixo Z, tudo se cancela, fazendo com que o produto de inércia IZX, né, ou IXZ, também se cancele. Tá? Também fica igual a zero. Portanto, quando o objeto é simétrico em relação ao eixo de rotação, os produtos de inércia são sempre iguais a zero. Tá? Sobra então somente o momento de inércia, que é o mais importante e na maioria dos casos que a gente vai ver, se não todos, tá? Sempre os produtos de inércia são zero. Tá? Uma última coisa para esse vídeo que eu quero falar é o torque externo. Tá? Vamos calcular o torque externo do objeto. Aqui eu estou repetindo a figura parecida com essa daqui, né? Onde a gente observa a batata de cima. Observa o corpo rígido olhando de cima. O objeto, né, gira aqui em torno do eixo Z e qualquer partícula dele descreve um círculo como trajetória, né? Com um raio ρ∝. Né? Eu estou chamando aqui ômega, que é a taxa de rotação do eixo Z, de frequência ou velocidade angular. E se houver aceleração, eu vou indicar por alfa, é a aceleração angular, que é a taxa de variação da frequência angular ou a derivada segunda do ângulo de rotação. Né? Se eu adoto aqui uma linha de referência para medir o ângulo de rotação, φ, né? A frequência angular é a derivada de φ e a aceleração angular é a derivada segunda de φ ou a derivada da frequência angular. Né? Como a gente já tinha visto logo alguns segundos atrás, né, o momento angular é dado por essa expressão onde aparecem os produtos de inércia e a frequência angular ômega. Né? Então tem componentes nas três direções. Para achar o torque externo, a gente deriva em relação ao tempo. Né? A derivada do torque, a derivada do momento angular é o torque externo aplicado. Então, como eu disse, essas grandezas de momentos e produtos de inércia são constantes. Né? O ômega tem derivada alfa. Portanto, este daqui é a derivada do momento angular. Para objetos simétricos, né, só sobra esse último termo aqui na direção do eixo de rotação, porque os produtos de inércia são zero. Né? E aí eu igualo isso ao torque externo. O torque externo está aqui. Tá? E aí, né, a gente conclui que existe torque em direções que não são a do eixo de rotação. Né? Pode existir momento angular e pode existir torque externo em direções que não são a do eixo de rotação. A não ser que o objeto seja simétrico, né? Ou você escolha o eixo de rotação muito particularmente, isso a gente não vai ver nesse curso, mas tem toda a teoria lá no Taylor. Existem eixos de rotação para os quais o torque externo e o momento angular está na direção do eixo de rotação. Vocês podem ler lá no livro do Taylor se vocês têm interesse nisso, apesar de a gente não verá isso nesse curso, tá? Bom, eu falei que isso seria a última coisa para esse vídeo, mas só para terminar, é uma coisa rápida. Eu quero falar da energia cinética,
tá? Que é dada pela soma das energias cinéticas de todas as partículas, né? Ou seja, a soma de 1 meio de m alfa v alfa ao quadrado. A gente já tinha visto no começo que a velocidade, né, é dada por esta expressão aqui. Então, eu substituo a velocidade ao quadrado, né, que é isso daqui, né, é o y alfa ômega ao quadrado mais x alfa ômega ao quadrado. Lembrando que x alfa ao quadrado mais y alfa ao quadrado é o ρ ao quadrado, né? Ρ é a distância entre a partícula e o eixo de rotação z. Com isso, né, eu escrevo a velocidade assim, tá? Ou com a velocidade ao quadrado, né, em módulo. Substituindo na expressão, eu faço, eu chego a esta igualdade, tá? Energia cinética é igual a esta soma, e aí eu identifico este termo com o momento de inércia IZZ, né, para a rotação em torno do eixo Z. Esta é a expressão para a energia cinética. Tudo bem? Ok, para esse vídeo tá bom. No próximo eu vou fazer um exercício da lista, tá? Então até a próxima, valeu!